Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Nós somos povo de Deus, igreja do Senhor. Nós temos interesse em ouvir a palavra de Deus. Nós queremos ouvir a palavra de Deus e alcançar de Deus a misericórdia e o perdão e a graça do Senhor em nossas vidas. Que Deus faça morada no nosso coração, através do seu Espírito Santo. Que haja paz no nosso meio. Vamos orar pela paz, pelas bênçãos de Deus sobre o povo dele, o socorro do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. A palavra que Deus colocou no meu espírito para falar para vocês hoje está no livro de Atos, no capítulo 20, do versículo 7 ao 12. O perigo do adormecer espiritualmente. Olha o que pode acontecer. Quando Paulo foi para Troade, no primeiro dia da semana, ele narra, né? O autor do livro de Atos narra: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite, porque Paulo estava de passagem nesta cidade. Ele tinha compromisso, ele tinha que estar no dia seguinte em outra cidade. Então, ele, mesmo sabendo que ele tinha um compromisso, que ali ele estava de passagem, ele teve a preocupação de trazer para aquelas pessoas a palavra, de entregar a palavra de Deus para aquelas pessoas, trazendo vida naquela cidade, renovando a esperança daquelas pessoas que tinham se convertido. E muitos cristãos foram ouvir aquela palavra. Era uma oportunidade muito grande. Alguém que teve uma experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Após a ressurreição, Paulo conheceu Jesus após a ressurreição. Então, muitos cristãos tinham todo o interesse de ouvir a palavra que saía daquele homem, porque aquele homem tinha estado com Deus e vivia com Deus. Tinha uma vida na presença de Deus, servindo a Deus. Então, muitos foram ali. E também foi o menino, o jovem, chamado Eutico, o jovem Eutico. Esse menino também foi com a multidão. Ele também teve interesse. Ele, como jovem, poderia até nem... Tem jovens que não querem nem ouvir falar de Deus. Diz, não, deixa para quando eu estiver pertinho de morrer, porque aí eu me converto, entrego minha vida a Jesus e está tudo ok. Mas agora eu quero é brincar, eu quero é pecar, eu quero é fazer tudo aquilo que a minha carne está me chamando para fazer. Mas Eutico não. Eutico, ele teve o interesse de estar ali naquela reunião solene, naquela reunião maravilhosa onde Paulo pregou, e ele, muito motivado pelo Espírito Santo de Deus, ele pregou e chegou à meia-noite, e ele ali, ele não cansava. Ele tinha interesse na salvação daquelas pessoas. E ali, quando ele já chegou à meia-noite, até a meia-noite, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Então, não era porque estava meio escurinho, não, estava muito claro. Tem muitas lâmpadas que somos nós somos lâmpadas, luzeiros aqui na terra. Nós somos a luz do mundo. Nós temos que pregar a palavra de Deus. E aqui o autor do livro de Atos, ele diz que havia muitas lâmpadas nesse local onde Paulo pregava.
Porém, apesar de tão iluminado o local, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, certamente ele procurou um lugar mais confortável. Lá não tinha ar-condicionado. As lâmpadas eram no fogo, então aquecia, era um lugar quente. Então não era confortável. Então ele foi procurar um ventinho. Foi lá para a janela. Ele foi para a janela, ficou entre o local onde as pessoas estavam ali reunidas ouvindo a palavra de Deus e a janela ali dava também para fora do local. Então, o perigo da dispersão, de você procurar um lugar tão confortável que você adormece. Foi o que aconteceu com o jovem Eutico. Ele estava sentado numa janela, adormecendo profundamente enquanto Paulo pregava, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono. Aí você já entende. Ele foi vencido pelo sono. O ventinho da janela, uma conversinha lá fora, olhava aquele ventinho entre a palavra de Deus e as coisas do mundo. E ali, naquele ventinho bom, ele esqueceu o que Paulo estava falando. Deixou de ser interessante, de repente, aquilo que o levou até aquele local. Perdeu o sentido para ele. Ele perdeu o interesse, ao ponto de adormecer, enquanto Paulo falava das grandezas de Deus. E quando ele, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, ele estava morto. Olha o perigo do dormir espiritualmente, do se desligar de Deus. Ele morreu, esse jovem. Ele morreu da queda. Quantas vezes nós morremos espiritualmente porque dormimos, deixamos de ter interesse no que devemos ter interesse. Porque o que está acontecendo? Hoje tem muitas coisas chamando a nossa atenção para que não venhamos a ouvir a palavra de Deus. Essa é a preocupação do adversário de nossas almas. É nos tirar do caminho que leva à vida eterna. Então, o que aconteceu aqui? Ele dispersou, ele foi para um lugar tão confortável e que tirava a atenção dele de toda forma, porque ele estava na janela, ouvia as coisas lá fora e ouvia dentro, que chegou ao ponto de achar que ele esqueceu daquilo que ele estava, o motivo que ele estava ali. E às vezes acontece isso até com pessoas que estão trabalhando na igreja, ou no louvor, em um dos ministérios da igreja, ou na pregação, o pastor, ou nós que estamos ali numa missão de evangelismo, ministério de compaixão, ajudar as pessoas, e ficamos tão preocupados em resolver aquela questão que esquecemos da essência de estarmos ali. E se você se esquece do principal, do real motivo de você estar ali servindo na igreja, você pode dar um cochilo, viu? Igual a esse jovem. E esse cochilo pode te levar à queda espiritual. Mas você, mesmo estando ali disperso, você diz, mas eu tenho ministério na igreja. Eu já faço isso e isso na igreja. Mas você não entende o perigo de você dispersar.
Você, todas as vezes que for servir a Deus, no ministério que você for, prostre-se diante do Senhor, antes de você sair para servi-lo. E busque a presença dele. E diga: Senhor, mais de ti e menos de mim. Que seja o Senhor e não eu. Porque é muito perigoso o ministério quando você está ligado com outra coisa e com o ministério. Se você ficar dividida, você está servindo a Deus ali, no domingo você está ali, está fazendo aquele, ou então durante a semana uma atividade na igreja, uma coisa, você está ali. Você está ali porque você tem aquele compromisso, mas não vá no automático. Vá no Espírito. Vá buscando a presença do Altíssimo, para que você não adormeça e que não te ocorra de cair. Porque a queda pode levar à morte, como aconteceu com o jovem Eutico. A queda resultou em morte. E aí eles viram, constataram que ele estava morto, o jovem. Mas, olha a misericórdia de Deus chegando. Oh, Deus bom! Olha a misericórdia do Senhor. Mas Paulo desceu, ele estava pregando, ele desceu, inclinou-se sobre o menino e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Eita, que Deus bom! Devolveu a vida àquele menino que havia cochilado, que havia dispersado, que de alguma forma saiu da atenção. Ele perdeu a atenção, ele perdeu o interesse na palavra de Deus. Mas a misericórdia do Senhor o alcançou. E Paulo desceu até onde o jovem estava. E Deus usou Paulo para, naquele momento, devolver a vida àquele jovem. Com certeza ele deve ter ficado mais atento. O meu, cheguei até a morrer. Foi, rapaz. Foi isso mesmo. Você caiu do 3º andar. E você morreu. E o pregador veio até onde você estava. E abraçou você. E disse que você estava vivo. E que ninguém se alvoroçasse. Para não perder, olha, às vezes o alvoroço faz com que... Aí todo mundo está preocupado só com aquele assunto e esquece do mais importante. Mas Paulo não esqueceu, não. Depois que ele falou isso, o menino está vivo. No versículo 11, subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. Ele participou da santa ceia do Senhor. Paulo fez aquilo que ele veio para fazer. Trazer a palavra e repartir o pão com eles. E cear com eles. O propósito de Deus foi cumprido. Mesmo quando alguém adormeceu, caiu e morreu na sua pregação. Mas ele não perdeu o foco. Ele subiu e aí ele partiu o pão e comeu com eles. E lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer. Até o amanhecer. Porque o menino caiu quando já era meia-noite.
Mas Paulo pregou até o amanhecer. E assim ele partiu para a cidade que ele ia. Então, olha o que aconteceu com esse fato que ocorreu quando ele pregava. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. As pessoas foram grandemente confortadas com o mover de Deus, com a misericórdia de Deus, com o poder de Deus. O que está acontecendo hoje em dia? As pessoas estão apavoradas. Este conflito que está ocorrendo, os terroristas estão atacando Israel. Israel. Vamos orar por Israel. Vamos orar. Vamos ficar acordados, atentos. Jesus está voltando. Não é para nos encontrar como as noivas insensatas, mas nos encontrar como as noivas prudentes, que estavam orando. Vamos orar. Estão colocando muitas notícias falsas, como que Israel está atacando outra nação. Não. Israel está defendendo o povo dele, a nação que é sagrada, povo escolhido de Deus. E nós, como povo de Deus, devemos orar por Israel. Israel não está atacando nenhuma nação. Israel está se defendendo dos terroristas. Então é totalmente diferente. Os terroristas que perseguem os cristãos estão atacando, mataram já muitos israelitas. Fizeram muitas vítimas. Os terroristas. Então, cuidado com as informações. Eles tentam modificar de toda forma para te convencer de uma mentira. Tem muita imprensa mentirosa que não tem compromisso com a verdade. Mas nós sabemos da verdade. Os terroristas estão lutando contra o povo de Deus. Vamos orar para que Deus venha com a misericórdia dele. Que Deus nos perdoe e nos dê a paz de volta. Porque quando Israel não está em paz, nós também não temos paz. Nós não temos paz. Se Israel não tem paz, toda a terra não tem paz. Devemos estar atentos. Não podemos dormir. Igreja, não há mais tempo de dormir. Não há mais tempo de ficar horas no celular vendo TikTok ou assistindo novelas fúteis, mentirosas. Não são realidade. Que induzem a gente até a concordar com coisas totalmente fora da vontade de Deus, contrárias à vontade de Deus. Então, acorde, igreja. Não há mais tempo. Nós devemos estar atentos. Atentos à voz do Espírito.
atentos à voz de Deus. Deus está nos chamando para o despertar. Não foi à toa que Deus colocou essa palavra e o nome do nosso canal é Despertar com Cristo. Devemos despertar o mais urgente possível com Cristo. Precisamos dele. Ele é a nossa única esperança. Nós não temos que recorrer a outro que não seja a Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão através dele, do nosso Senhor que morreu na cruz por nós. Devemos estar atentos, jejuar, orar, clamar, para que Deus venha nos socorrer. Porque quando não há paz em Israel, não há paz no mundo inteiro. Entendam isso, isso é fundamental, é isso que Deus quer. Devemos ter cuidado, olha, eu anotei aqui. Devemos ter cuidado com o descaso. É descaso quando você deixa de buscar a Deus para buscar as coisas do mundo. E quando você menos espera, você perdeu o dia inteiro. Eu estava ouvindo hoje uma pessoa falando que Charlie Chaplin disse que se você não sorrir naquele dia, você perdeu o dia porque não sorriu. Pois eu vou além dele. Eu digo, se você não buscar a Deus no seu dia, quando você acorda, não entrar logo na presença dele, quando ele não é o primeiro em sua vida, você perdeu o seu dia. Se você passou o dia inteiro fazendo qualquer coisa, mas não se lembrou nenhum instante de buscar a face do seu Criador, do autor de sua vida, você perdeu esse dia. Esse foi um dia perdido, não foi um dia vivido. Você não viveu esse dia. Nós precisamos entender isso. Dependemos de Deus. Precisamos dele. E vamos clamar pela presença dele. Para que ele venha. Para que ele faça morada em nosso ser. Vamos viver a verdade de Cristo. Vamos sair da mentira do TikTok. É mentira. É palhaçada. É prostituição. É adultério. É perversão sexual. De todas as formas. Então saiam disso. O adversário coloca isso para ocupar sua mente e tirar de você, roubar de você a sua vida. Entenda, vida só em Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E vida só nele. Experimente, faça um jejum dessas coisas. E você vai se alegrar tanto na presença do Senhor. Eu sei que é muito difícil depois que a pessoa está viciada. A pessoa está viciada num joguinho, ou viciada de ficar vendo besteira, asneiras. Aí é um jejum que é muito maior do que o jejum de quando a pessoa deixa de comer uma coisa. É o jejum de você deixar de pecar. Deixar de assistir aquilo que é pecado. Quando você vai para a janela do mundo, você entra no celular, que você entra na janela, que você pode ver qualquer lixo, você está pecando. Se você olhar o lixo,
Ah, não, mas aí eu vou sair do mundo. Saia desse mundo. Entre na verdade. Busque a presença dele. Você vai se alegrar muito mais do que vendo besteiras e mentiras. Tente. Faça um jejum. Tinha uma novela que eu gostava demais. Era o Cravo e a Rosa. Menino, eu achava essa novela o máximo. Eu só faltava morrer de rir com aquelas coisas do Cravo e a Rosa. E o Senhor me incomodou. Ele me mostrou que ele não ficava satisfeito. E no auge da novela eu deixei de assistir. Aí eu achei bom, né? Claro que eu senti. Tava doida para assistir a novela. Mas deixa eu lhe dizer. Depois Deus me deu tanto motivo de alegria. Deus me deu tanto gosto na vida. Ele me ocupou com coisas verdadeiras, úteis. E eu louvo a Deus porque ele me despertou disso. Eu estava dormindo espiritualmente. Eu ocupava minha mente com o que não era real. Aquilo não era real. Vamos para a realidade. Na realidade, agora, nós precisamos jejuar e orar por Israel, que está sendo atacado por terroristas. Vamos, igreja, e vamos orar pela nossa nação e por todas as nações da terra. Todas as nações precisam do socorro de Deus. Todos nós precisamos do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Pois vamos fazer isso. Vamos entrar nesse propósito. Será que eu esqueci alguma coisa importante? Eu escrevi assim: estar na janela da igreja pode nos fazer. Se você fica na janela, você corre o risco de você sair do caminho. Ficando na janela, fique dentro da igreja. Dentro. Viva a palavra de Deus. Olhe que o poder de Deus se manifesta quando você o busca. Aí ele se manifesta na sua vida. Aí você se alegra no Senhor. Aí você fica acordado. Fica acordado, nada te tira do caminho. E aí eu coloquei assim: estar na janela da igreja pode nos dispersar ao ponto de adormecermos espiritualmente. Perigo. E aí, morrer eternamente. Quando adormecemos espiritualmente, morremos eternamente. Mas veja a misericórdia de Deus. A misericórdia que o Senhor derramou sobre aquele jovem. Que essa misericórdia que o Senhor dispensou para aquele rapaz. Que Deus derramou sobre ele a vida de volta. A vida que ele tinha desperdiçado. Mas Deus devolveu. Olha o tamanho da misericórdia. Pois que esta misericórdia nos alcance. É isso que devemos pedir a Deus. Misericórdia, Senhor. Nós não somos dignos de vivermos em paz. Porque não buscamos a paz. Buscamos as mentiras da televisão, do TikTok, de besteiragem, de filmes, de tudo que seja para enganar, para ocupar nossa mente. Então nós não merecemos, mas devemos clamar: Senhor, mesmo sem merecer, derrama da tua graça sobre nós, para que possamos viver em paz. Porque se você não buscar a paz, se ficar disperso, como é que vai ficar o mundo? Nós precisamos acordar, igreja. É tempo, é tempo, é tempo, é tempo.
E o motivo da queda dele foi porque ele perdeu o interesse pelas coisas de Deus. Ao ponto de aquilo que Paulo falava, trouxe foi sono. Ele sentiu foi sono daquilo que Paulo falava. Porque ele estava nos dois lugares ao mesmo tempo. Ele estava lá levando o ventinho da janela, aquelas conversinhas que ficam do lado de fora da igreja. E aí, quando ele foi, perdeu o interesse de ouvir o que Paulo estava falando sobre a vida. E aí, o motivo dele ter ido até aquele local para ouvir a palavra de Deus foi esquecido. Ele esqueceu, ao ponto de adormecer. Que não sejamos como o jovem Eutico. Amém, igreja? É assim. Não podemos perder a relação, a intimidade com Deus por causa das janelas do mundo. Celular e qualquer outra coisa que te tire do caminho. Cuidado com as distrações do mundo. Amém, igreja? Receba essa palavra. Medite nesta palavra. Deus quer você bem acordadinho, bem acordadinha, trabalhando para Ele, alegrando o Espírito Santo de Deus que habita em você. Faça Ele se alegrar. Porque a palavra mostra que o Espírito Santo de Deus se entristece com as nossas atitudes. Quando estamos pecando, o Espírito Santo de Deus se entristece. Pois vamos alegrar ao Espírito Santo de Deus a partir de agora. Vamos ficar bem atentos, bem acordados para tudo que está acontecendo na terra. Porque a terra está gemendo. E se você não estiver olhando pelas lentes do Espírito Santo de Deus, você vai adormecer. Que Deus te mantenha bem acordado. Amém. Fiquem com Deus. E que Deus, na sua infinita misericórdia, nos alcance e nos dê paz. Amém. Amém.